Louvado seja o Senhor. As águias estão a reunir-se juntas. É dia 2 de maio de 2020. Antes de entrarmos na carta, eu quero falar de coração a coração como irmão para o irmão ou irmã. Vocês talvez podem interrogar-se sobre o que me motiva acerca destas cartas, estas epístolas que são escritas pelo nosso irmão José, significa para mim. Certa vez na minha vida, eu tive receio de ouvir a palavra de Deus e ouvir a Deus diretamente. Os pastores que eu conheci diriam que eles respeitavam o irmão Branham e nós deveríamos escutá-los em nossas casas, mas nunca na igreja. Algumas vezes nós ouvíamos na igreja e na maioria das vezes não ouvimos. Porém, se ouvisses o irmão Branham e o aceitasse como profeta de Deus e mensageiro e colocasses as palavras dele acima das palavras do pastor, houve mais medo nos crentes nas igrejas onde eu frequentei na infância. Eu recordo-me de um irmão que foi um dos meus amigos e eu lhe perguntei qual igreja frequentas. Ele disse, eu tenho uma igreja em minha casa. Eu achei que aquilo era muito estranho. Eu tinha um pastor, eu tinha uma igreja que eu frequentava com outras pessoas e eu cria que eu estava certo. E eu perguntei ao irmão e eu disse, mas quem é teu pastor? E ele disse que o irmão Branham era o pastor dele. Aquilo chocou-me. Aquilo entristeceu o meu espírito no interior de mim. Eu pensei, como pode esse senhor ter uma igreja em casa e ter um pastor que já não está em vida e que não se coloca atrás do púlpito? Mais tarde, eu percebi que aquele senhor aceitou tudo que o profeta falou. E ele só escutava a uma única voz. Eu pensei naquele momento que ele foi estranho como alguém que veio fora do espaço. E hoje eu percebi que aquele irmão era um verdadeiro cristão nascido de novo e amou o Senhor de todo o coração dele. E eu amei o Senhor de todo o meu coração. E existe uma só mensagem, um mensageiro. E tal mensageiro, o sétimo anjo mensageiro, trouxe-nos a palavra revelada para o nosso dia. Agora, qualquer pastor, evangelista, profeta, mestre, apóstolo, que vem com uma outra mensagem, que ele seja amaldiçoado. Agora, isso pode parecer estranho para você, porque você crê que o teu pastor, o teu evangelista, o teu apóstolo, que você segue no teu país, o anjo do teu país, como alguns dizem, estão a dizer a verdade e você ama o que eles dizem. Mas eu desafio-te hoje, se você tem algum medo no teu coração, no domingo, dia 3 de maio, para ouvir a voz de Deus para o nosso dia, o sétimo anjo mensageiro, e para ouvir a esta fita que o irmão José está a nos orientar para ouvirmos, é a fita, não quero dizer algo incerto, perdoa-me, é 640629, o Deus poderoso desvelado perante nós. Agora,
Se há algum medo no teu ser, e se há algum medo de que se você não ouvir no teu pastor, se há algum medo de não ouvir o anjo do teu país, se há algum medo de não ouvir ao teu apóstolo amanhã, no exato momento que somos supostos a ouvir o 7º anjo mensageiro, então eu sinceramente te peço, clame diante de Deus, fecha-te sozinho no quarto, vai para a mata ou qualquer lugar e fala com o Senhor Jesus. Pergunta-lhe, onde está a vontade perfeita para a tua noiva de Cristo na terra para hoje? E espere até Ele falar consigo, porque Ele está falando consigo através desta carta bem agora. Vamos entrar na carta e vamos ouvir o que é a vontade perfeita de Deus para nós bem agora. Aqui está o irmão Joseph Branham. Irmãos e irmãs, que dia glorioso estamos a viver. Deus criou um meio para que a sua noiva ouça a sua voz falar diretamente com eles e trazer-lhes palavras da vida eterna, como nunca antes. A sua voz está falando através do seu anjo, chamando a sua noiva. A sua própria palavra nos diz, nos dias da voz do meu poderoso anjo, quando ele começar a falar, a voz será o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará a voz de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, ele falará a voz e vos mostrará o que está o Pai a dizer à sua noiva no tempo do fim. Eu quero que vocês ouçam a minha voz. Nos tempos de Paulo, eu tive escribas que retiravam o que ele dizia enquanto pregava, mas hoje sei que vocês precisarão de algo muito maior, algo que o mundo inteiro pode ouvir. A minha voz falando diretamente a vocês é tão importante para mim que eu escolho a natureza deste profeta para se adequar nesta era. Vejam, ele ajusta o seu estilo para qualquer coisa que ele fizer, ele o ajusta, seja ele instruído ou não, ele ajusta os dons, a forma como pregará, os dons que ele terá. E a mensagem para essa determinada era, Deus predestinou que certa coisa aconteça e não há outra coisa que possa tomar o lugar dele. O que quer que ele seja, ele dá-lhe a classe dele, ele dá-lhe o dom dele, dá-lhe a natureza dele, o estilo dele, e o que quer que seja, como ele se expressa, e o que quer que ele faça, ele faz o homem da hora atrair as pessoas da hora. É tão importante para o Pai que ele escolheu o estilo dele, a natureza dele, até como ele se expressaria, tudo sobre o seu anjo, para atrair a sua semente predestinada. O que seria para o povo do tempo do fim? O próprio Deus de todas as eras, com a pele nele, Deus escondido atrás de um véu. Para a sua noiva, ele trará o pão da cevada, maná, que é somente dado a um povo separado. A única coisa que pode comê-lo, que é permitido comê-lo, são apenas as pessoas que são permitidas e que o conhecem.
A sua noiva deve primeiro ter essa verdadeira revelação e acreditar que é Deus escondido atrás de um véu na carne humana, revelando-lhes a sua palavra, como ele prometeu fazer. Sua noiva, não mudando uma palavra, não interpretando uma palavra, mas crendo em cada palavra. Então o Pai revela à sua noiva quem eles são. Eles se reconhecem sua palavra, como seu mensageiro lhes diz: vocês são minhas epístolas escritas, lidas de todos os homens. Não uma nova epístola, mas a epístola que foi escrita, manifestada àqueles que acreditam na palavra e na promessa deste dia. Agora é Deus nos homens, a plenitude de Deus, da divindade corporalmente em toda a sua igreja, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. Não é um grupo, não a vossa igreja, não o vosso pastor, mas é você. Agora a glória de Deus estará atrás da tua pele. Você se torna uma parte de grande sinfonia de Deus quando o condutor grita e diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A sinfonia grita: Amém. Vocês receberão poder depois que esse Espírito Santo vier sobre vocês. A sinfonia grita: Amém. Eu o tenho. Portanto, não há mais dúvidas sobre isso. Toda a sinfonia está em harmonia com a palavra. Está avançando. É isso mesmo. Oh, é uma magnífica coisa. O diretor e o compositor devem estar no mesmo espírito. E os músicos também têm de estar no mesmo espírito para atuar com tudo. E o mundo está a se perguntar o que se passa, qual é a atração, o que é este barulho sobre as pessoas que ouvem aquela voz ao redor do mundo apertando o play. É Deus a falar e a chamar a sua noiva. Chegou a hora. A noiva está no mesmo espírito que o maestro, e a noiva e o noivo estão se tornando um. A noiva está se preparando. Eles são ungidos pela mesma coluna de fogo que teve a sua imagem tirada com o seu anjo poderoso. Essa mesma unção está sobre eles agora, e eles estão a reconhecer que eles são a palavra, porque somente aquela noiva palavra predestinada acreditará em cada palavra. Eles são aquele Adão restaurado completamente. Eles veem Deus escondido em carne humana, enquanto o seu mensageiro lhes traz a palavra. Eles veem Deus escondido em seus próprios corpos, e a fé deles foi ungida. Que a noiva se reúna em conjunto, em unidade, novamente, no domingo, às 10 horas, horário de Jeffersonville, para ouvir a sua voz falar com a sua noiva e nos dar a fé do arrebatamento, enquanto ouvimos 64-0629, o Deus poderoso desvelado perante nós, o irmão Joseph Branham. Irmão e irmã, tal como falei há pouco, se você tem o Espírito Santo, então ele se concordará com a palavra de Deus e com o servo de Deus, o profeta, que acabou de escrever esta carta, o irmão Joseph Branham. O irmão Branham mencionou várias vezes, e sei que muitos de vocês não ouviram as fitas e não ouviram o que o irmão Branham disse sobre o irmão Joseph ser um profeta. Vocês não ouviram que o Senhor veio a ele dizendo que ele teria um filho, e ele chamaria aquele anjo chamaria o tal filho por um nome quase 7 anos antes dele nascer. E que o desejo desse profeta, Deus cumpriu o desejo desse profeta. Não era só o desejo de um homem, o desejo de um pai, porém foi Deus que ordenou isso desde o princípio, antes da fundação da terra, quando ele foi dedicado lá na fita. O irmão Branham disse que foi o Senhor que lhe ordenou profeta.
Muitas coisas foram ditas sobre a continuação do ministério dele, o segundo cume do ministério dele, os anos em Sunset. Muitas destas coisas estão ali que até talvez ainda não foram traduzidas na vossa língua, mas vos digo como uma testemunha das coisas que o irmão Branham disse nas fitas. Aquelas coisas são verdadeiras e elas se cumpriram. E se você soubesse o que eu sei, você seria apenas como eu. E eu quero exprimir-te a minha gratidão sobre o que Deus fez para nós neste dia e de estar em vida hoje. Eu espero que estas palavras sejam de encorajamento para ti. Perdoe-me, eu não queria chorar como uma criança, mas o que se trata, meu querido irmão e irmã, este é o tempo mais importante na história da Bíblia. Todos os profetas e os sábios do passado quiseram viver neste momento bem antes do arrebatamento. Oremos que não o lerpemos. Vamos nos firmar na palavra e vamos começar a encher os nossos recipientes para que estejam cheios de água e termos o Espírito Santo para aceitar o que Deus está fazendo hoje. Que Deus vos abençoe. E nos veremos na próxima e estaremos reunidos à volta da palavra, ouvindo o mesmo sermão amanhã de manhã, às 10 horas, na hora de Jeffersonville. Ajustem os vossos relógios agora para que possam saber às que horas colocar essa fita em marcha, e se tocamos essa fita antes, ouçam os preliminares e encontram isso em Branham Tabernacle. .org, a hiperligação está abaixo, e também Sierra Vista Fellowship, a hiperligação está abaixo. Vejam ali estará em que dia tocamos essa fita e o que o irmão Joseph disse naqueles preliminares. Ouçam isso antes da fita e vos será de grande encorajamento. Encontram já, fiquem prontos, fiquem preparados, fiquem em oração e teremos um tempo maravilhoso. Amanhã às 10 horas, matinal, dia 3 de maio de 2020. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo entre em tua vida e te conceda aquela porção que precisas para ter a coragem de ouvir a voz de Deus e não ouvir mais ninguém, mas ouvir a Ele. Que Deus vos abençoe. Amém.